Esta que tá aqui atrás, esta que tá aqui atrás, você vai aparecer no vídeo. Muito famosa ela. Hello, people! Ai, Mafalda. Depois de um ano, exatamente um ano, eu decidi retomar um quadro aqui do canal. Que é o quadro... Senta que lá vem a história. Senta que lá vem história do terror. Tchu-tchu. E é depois de um ano mesmo, porque o último vídeo deste quadro foi postado no dia 24 de agosto de 2017, ou seja, faz aí um tempo, né? Eu acho que foi sincronia mesmo, né? Porque eu já tinha escrito um roteiro de um vídeo sobre outra coisa. E aí hoje eu acordei e falei, não. E eu nem lembrava mais onde eu tinha parado com esse negócio, né? Então eu resolvi assistir de novo esse vídeo pra ver onde que eu tinha parado. E aí eu descobri que, na verdade, eu mal comecei a história do terror, né? Eu parei, aliás, no primeiro livro que foi lançado, que pode ser considerado um livro de terror, que é O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, famoso Horacião da Massa. E foi o primeiro livro gótico, né? Falei aqui, literatura gótica é isso aqui, com Lego. Vamos continuar a partir disso. Se vocês ainda não viram esse vídeo, vejam aqui nos cards. Também tem o primeiro episódio da saga. São 2 por enquanto, agora esse é o terceiro. E por que, né, que o Castelo de Otranto é o primeiro romance gótico? Ele apresentou vários elementos que são até hoje usados em histórias de terror. Que é o castelo mal assombrado, as profecias, a pessoa que fica doida e obcecada, fantasmas aparecendo por ali, castelo mal assombrado, já falei, masmorra, todas essas coisas, esqueleto, todas essas coisas aí que a gente vê até hoje em filme de terror, em livro de terror, em jogos de terror, tinha nesse livro. Mas bom, vocês querem saber mais, vocês assistam aqui o vídeo, que fala um pouco mais. E aí, depois disso, né, nada ficou no lugar. A galera começou a curtir esse lance de obscurantismo e fantasmas e medo e sobrenatural e tomar vinho com os colegas no cemitério vestindo sobretudo. A galera começou a curtir essas coisas, começou a escrever bastante romance gótico mesmo, assim, pra assustar o povo. Aí durante o século XVIII, né, depois dessa aparição do Castelo de Otranto, que foi em 1764, faz um tempinho aí, depois disso várias obras nesse estilo foram surgindo, né, de vários escritores. A Anne Radcliffe tem um livro também que se chama Os Mistérios do Castelo de Udolfo. Todo mundo gosta de um castelo, né, nessa época. E, né, aí uma mulher escrevendo terror logo nos primórdios, assim, que coisa linda, que coisa rica, né? Enfim, eu quero pular aqui já pro século XIX, né, galera? Em 1818... 200 anos atrás, uma jovem guria rapaziada escreveu um livro que se chama Frankenstein. Louco. E essa jovem senhora era a Mary Shelley. Ela tinha 19 anos quando ela escreveu esse livro. E foi num rolê meio boêmio com os colegos lá, tomando um vinho. Devia estar no cemitério vestido sobretudo. E aí os colegos eram simplesmente o Lord Byron. Lord Byron aí, que é um poeta inglês que, né, tem uma escola literária com o nome desse rapaz, né, que é o byronismo. Que alguns poetas brasileiros seguiram, por exemplo, o Álvares de Azevedo, né? Que era aquelas coisas bem trevozinha mesmo, bem gotiquinha. E aí, este livro é considerado o primeiro livro de ficção científica já escrito. It's Alive. Se a Mary Shelley tivesse um Orkut, né? Eu provavelmente escreveria um depoimento para ela falando o que dizer dessa jovem escritora que eu mal conheço e já considero pacas. Ela é moderna, ela é pra frentex, ela é feminista, porque a mãe dela era feminista, a mãe dela foi uma das primeiras escritoras feministas que nasceram aí. Se essa mulher tivesse vivido nos dias de hoje, ela provavelmente frequentaria os bares da Praça Roosevelt e iria em peças do Zé Celso. E inclusive, né, como eu disse, ela começou a escrever o Frankenstein num negócio desses, assim, numa festa ali com os amiguinhos. Lord Byron deu um desafio para os colegas escritores, falou, vamos escrever uma história muito aterrorizante que vai dar medo em geral. E aí foi que ela começou a escrever, ela fez um esboço ali da história do Frankenstein. Mas primeiro a gente tem que esclarecer uns negócios aqui. Algumas pessoas não sabem que o Frankenstein não é um monstro. O Frankenstein é o cientista, o médico que dá vida ao monstro, né? O monstro no livro ele não tem nome, ele é chamado de criatura, de monstro, de aquele ali, mas ele não tem um nome em si. Só que, né, ele é meio como se fosse o filho do Victor Frankenstein, que é esse cientista que cria esse monstro. Então, sei lá, eu acho que chamar ele de Frankenstein também não pode chamar. E aí, o que ele faz, né? O Victor Frankenstein, ele quer descobrir se ele consegue dar vida à matéria inanimada. Então ele vai lá e começa a catar uns pedaços de cadáver, mão, olho. Vai pegando uns negócios lá no cemitério, louco, né? Vai montando. Aí monta e vira
negócio bizarro. A representação que a gente tem do Frankenstein, que foi, né, feita no cinema, principalmente com aquele filme da Universal, né, que tem o Boris Karloff com aquela cabeça quadrada e os coisas aqui, assim. O Frankenstein não é assim. Ele é tipo, sei lá, imagina uma pessoa com pedaços de outras pessoas, assim. Um braço maior aqui, menor aqui, uma mão gigante, uma cabeça desproporcional ao corpo, enfim, ele era isso. E ele não era verde, ele era amarelo, com pele de morto. Ele era dessa cor. Enfim, né? Ele cria aí esse monstro, né? Vai montando tal. E aí chega uma hora que ele consegue. O bicho vira vivo e começa a andar. E o Victor Frankenstein olha para aquilo e fala: meu Deus, que carajo que estás haciendo aqui? E fica louco e fala: gente, não posso, vou embora daqui. E vai embora. Abandona lá a criatura no mundo, tipo, não fala: oi, tudo bem, você estava morto, agora você está vivo, eu sou o Victor, eu sou seu pai. Não fala. Ele só vai embora. E larga lá o bicho. E por essas e outras, esse livro não é só uma historinha de terror. E é por isso também que ele ficou tão famoso e que ele foi tão aclamado e que ele é usado até hoje como inspiração pra muita, muita história aí. E como toda coisa boa, né, tem aquela famosa crítica social foda. Aquelas, né, porque tem vários pontos do livro que você pode pegar e transpor para nossa realidade e blá blá blá. E o incrível desse livro é que ele ainda é super atual. Mano, ele foi escrito há 200 anos atrás e a gente ainda consegue tirar coisa para nossa sociedade, sabe? Mano, essa mulher... Eu amo a Mary Shelley. Enfim, eu acho que a primeira coisa que já tá no título, né? Aqui, ó. Frankenstein ou Prometeu moderno. O mito de Prometeu é aquele famoso titã que rouba o fogo de Zeus, dos deuses, pra dar à humanidade, né? E aí se compara esse titã, o Prometeu, ao Victor Frankenstein, que ele tenta dar uma de, né, eu posso aqui pegar as coisas dos deuses e dar pra vocês, eu posso dar a vida. Tem aí esse fundo de religiosidade, mas a Mary Shelley ela não era uma pessoa religiosa, então acho que ela quis meio que brincar com isso. E aí, nesse mito do Prometeu, ele é punido pelo resto da sua vida, pelo que ele fez, né? Corvos comem o seu fígado todos os dias e o fígado se regenera, e aí vem os corvos de novo e comem, enfim, isso é a eternidade do Prometeu, que acontece também com o Victor Frankenstein, né? Ele não é comido por corvos, mas ele fica com aquele psicológico todo cagado, porque ele criou um monstro e o monstro está solto pelo mundo e ele não sabe o que está acontecendo. Outra coisa que é bem legal de analisar aí nesse livro é a relação entre a criatura e o criador, né? Esse embate entre o Victor Frankenstein e o monstro é um negócio muito louco, assim. O Victor Frankenstein abandona o maluco lá, fala: te vira fião, faz aí o que você quiser. Não fala, na verdade, porque o bicho nem levanta, ele já sai correndo, medroso da porra. E aí, né, óbvio que todas as pessoas que viam o monstro na rua, andando, caminhando nas vilas, ficavam com medo dele, corriam dele, e tentavam matar ele, sei lá. Então ele ficou com aquela coisa, começou a pegar um ódio da humanidade, enfim, leiam um livro que vocês vão entender. E ainda tem isso, né, como o ser humano lida com o diferente, lida com os preconceitos e tal, né. Enfim, esse livrinho aqui, ele não é longo, ele é curto, tem poucas páginas, não é muito difícil de ler, você lê rapidinho, porque a história, mano, você quer saber logo o que aconteceu com essa criatura e quando eles vão se encontrar e, meu Deus do céu, é muito louco. Foi escrito aqui por uma mulher, jovem mulher, 19 aninhos apenas, né? Eu lá com os meus 19 anos tava, sei lá, fazendo nada, chorando em posição fetal, provavelmente. Ela tava escrevendo Frankenstein, que é uma obra que há 200 anos faz sucesso e continua aí sendo super utilizada. E é isso, gente. Chegamos aqui a mais um livro importantíssimo para a literatura de terror. No século XIX, ó, terceiro capítulo dessa série. Senta que lá vem história de terror. Terceiro capítulo, paramos no século XIX da literatura. Aí, né, nesse coisa eu vou falar de outras coisas. Não vou falar só de literatura, eu vou falar de teatro, de cinema. O cinema a gente ainda não chegou, né, na fase de existir cinema, mas vamos chegar lá. Essa edição que eu tenho, ela é da Nova Fronteira, e ela veio num box com ela, Drácula de Bram Stoker, né? E o Médico e o Monstro, que são os 3 livros mais importantes para a literatura de terror, segundo o mestre Stephen King, né? Quem vai discordar, eu não vou, se você quiser, tudo bem. Mas esses outros 2 livros ficam para um próximo vídeo, né, minha gente? Porque esse aqui já está louco. É isso, então. Inscreve aí no canal, sigam a página no Facebook, no Instagram,
Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. No Facebook, na verdade, eu não atualizo muito, mas o Instagram está aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Pra eu saber aí se vocês gostam de... Na verdade, quando eu comecei a fazer essa série, quase ninguém assistia. Mas eu gosto muito de fazer. Até o próximo. Senta que lá vem história de terror. Do terror. De terror não, porque história de terror é outra coisa. Tchau! Acho que vai ficar meio baixo aqui, né? Vamos Ai, caralho. Burra. Tem um pelo de gato aqui na câmera. Eu não sei se tá pegando, eu espero que não. A galera começou a curtir esse lance de obscurantismo, né? Mafalda, pelo amor de Deus.